logo de manhã. Bom dia, 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 logo de manhã. Boa tarde, Otávio. Bom dia para você, Otávio, que está aí no Brasil. Obrigada. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Alemanha e outros países da Europa. Vamos começar mais uma live, Café da Manhã, Frühstück. Eu estou muito feliz, estou muito animada, porque cada convidada, cada convidado que chega é uma grande alegria para mim. E hoje eu vou... Muito obrigada, Otávio. Hoje eu vou falar com o colega e amigo Roberto Santos. Bom dia, Érica Ilustra. Bom dia, seja bem-vinda. O Roberto deve estar chegando. Vamos esperar só um pouquinho, por favor. Roberto, bom dia. Já vou te chamar. Ué, não estou conseguindo te chamar, Roberto. Não consegui te convidar, Roberto. Peça para participar, porque eu não consegui te convidar. Não sei por quê. Enfim, enquanto o Roberto entra, eu vou falar um pouquinho do currículo dele. O Roberto Santos é um artista, que eu gosto de dizer artista completo, porque ele canta, dança e interpreta. Já viajou, esteve em vários países apresentando a sua arte. Roberto, eu tentei te convidar e não consegui te chamar, não consegui te enviar o convite. Você consegue pedir para participar, por favor? Eu sei que para a gente entrar na live eu tenho que seguir você, eu sigo você e você me seguir. E eu acho que você me segue também. E eu te sigo. Vou tentar de novo. Senão você... É. Você me segue, Roberto? Peça para entrar então, por favor. Milene, Denis, Bel. Roberto, cadê você? Cadê você, Roberto? Roberto Santos. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? O som está chegando bem para vocês? Boa tarde, Cid. Você também está aqui na Alemanha, como eu. Boa tarde. Marisa, educadora, assisti ontem no seu IGTV. Depois do trabalho, assisti você. Dora. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Tá tudo bem, sim, Milene, tá tudo bem. Espero que com vocês também. Obrigada, Bel. Roberto. Roberto Santos. Cadê você, Roberto? Roberto, você tá aqui ainda? Estamos aguardando você entrar. Por favor. Tá, Roberto? Até levantei aqui do meu espaço. Roberto.
Fábio, Yara, sejam todas e todos bem-vindos. Roberto, então pede para entrar, porque eu não consigo te convidar. Eu já enviei para você várias vezes e não consegue, e não consigo. Eu nunca tenho problema. Manda o convite, pede para entrar então, Roberto, por favor, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu te sigo, você me segue, aí eu não sei qual o problema. Ou a gente não se segue. Tô tentando ver aqui ao mesmo tempo, Fernanda, quanta gente bacana, quanto artista bacana, que legal, gente. Um minutinho que a gente já resolve essa questão para o Roberto entrar. Você me mandou convite, Roberto? Você pediu para participar? Agora. Deixa eu... Olá, querida, Olá! Bom dia! Descobri o mistério! Seja bem-vindo, Descobri o mistério! Ai, esse Instagram é um mistério! Esse Instagram é um mistério, ainda bem que a gente está Com toda acostumado já. certeza! Ai, bom dia a Roberto, todos! na sua Bom dia, presença... Terezinha! Bom dia, querido, bom dia. Na sua Olha, presença, eu quero te pedir licença sim, para saudar a minha ancestralidade. Porque se eu estou aqui sim. hoje é graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. Eu tenho aprendido isso com várias pessoas e eu tenho falado isso nas minhas lives, eu tenho começado assim. Então, seja bem-vindo. Eu falei um pouquinho de você, não sei se você ouviu, que você é um artista que canta, Ouvi que sim. dança, que interpreta, que escreve, e você está participando de uma exposição virtual nesse momento em São Paulo, né? É um grupo de São Isso Paulo, mas mesmo, a exposição é virtual. Eu gostaria que você contasse daqui isso. a pouquinho sobre a exposição. E você faz mestrado na Unesp também, não é? Isso, atualmente. Bom, Atualmente. eu também saúdo a ancestralidade que há em mim, saúdo a ancestralidade que está em você e todos Obrigada. os nossos internautas, vamos dizer assim, os nossos Internauta. internautas. Isso, nossos Ok. internautas. Eu saúdo a ancestralidade de todos nós. E eu digo a você que é um prazer enorme estar compartilhando com você dessa live. Eu fiquei muito feliz com o Eu convite. também. E para mim é uma honra, de verdade. Porque nós temos aí uma longa história. Sim, E o mais interessante é que a nossa história ela se coincide em alguns momentos, né? sim. E isso Uhum. me deixou muito orgulhoso de saber, sabe, que embora nós Aham. estejamos distantes, mas estamos próximos de alguma forma, de alguma maneira. Sim, E é justamente estamos. pela arte. A arte faz Pela com que a arte e pelo gente. coração. Isso, Pe- com toda certeza. E a arte, ela faz com que a gente esteja um próximo do outro. Sim. Então, Uhum. para mim, é assim, um orgulho imenso. E ontem eu estava até pensando, assim, falei, gente, que incrível. Meu primeiro contato com a Terezinha Malaquias foi através de uma reportagem na revista Raça Brasil. Ah, Logo faz depois, tempo. foi justamente com esse livro aqui maravilhoso, Você tem meu esse livro livro, que incrível, legal! Que lindo! esse livro. Então, Modelo assim, olha vivo. que coisa linda, né? Porque no momento em que você estava lançando o seu livro, eu já Hum. estava trabalhando como manequim vivo, já tinha uma carreira como modelo também. Aham. E eu me deparei com esse trabalho e falei, gente, não tem só eu que faz esse trabalho, tem ela também, que bom. E Sim. o que me chamou muito a atenção na época, que somente nós desenvolvimos esse trabalho, como negros, inclusive. Nós tínhamos Sim, outras sim, pessoas, mas os sim. negros éramos eu, Roberto Santos e Terezinha Malaquias. Uhum. Então veja É, como que o universo ele vai compartilhando, né? Ele vai nos sim, favorecendo de alguma é. forma. Uhum. Então É, eu isso para comecei em mim, 92, Roberto, a
Sim, posar, eu sim. comecei em 1992, né? Mas antes eu era Aham. modelo fotográfico, enfim, manequim. Sim, sim. Que legal que você tem esse livro, que emoção. É uma das minhas relíquias, você pode ter Ah, certeza disso. obrigada, obrigada mesmo. E aí, você quer começar como? Quer falar do seu currículo, que é extenso, depois a gente vai para a exposição? Fica super à vontade, como você quiser. A Ah, escolha é sim, muito sua. obrigado. Bom, como eu já dei um início nessa breve introdução, então eu Uhum, começo há 20 anos atrás como modelo também, tal como você. uhum, Vou desenvolvendo meus trabalhos com fotografia, com passarela, e uhum, dentro desse processo, o que acontece comigo? Eu descubro uma outra modalidade, que é a do modelo vivo, uhum. que na época eu utilizava a nomenclatura de manequim vivo, porque Sim. eu também desenvolvia, além do trabalho de posar para os artistas plásticos, Uhum. eu também desenvolvia performances como manequim vivo, tendo uma referência num seriado que se chamava Thunderbird na época, e também pelo grupo Vitrine Viva, que na época estava muito em ascensão, eles estavam na mídia, estavam fazendo vários trabalhos, porque era uma performance de vanguarda. O Porém, grupo Vitrine Viva era do Fran? isso mesmo, eu cheguei a trabalhar com ele, inclusive, Chegou eu a trabalhar trabalhei com o com Fran, ele, saudoso Fran, querido, isso, saudoso Fran. saudoso Fran. Sim, Isso, ele não está mais entre nós, né? é, Mas, assim, ele desenvolveu uma carreira muito extensa dentro sim. dessa área do manequim vivo. Ele Uhum, trabalhava com comerciais também. sim, E depois ele passou a fazer um trabalho de produção em alguns programas de televisão, com a eu me temática, lembro. inclusive, isso a respeito da cultura negra no Brasil e de todo esse Sim, nosso processo de resistência dentro uhum, dessa área, que é uma área hegemônica, sim, que nós não éramos perfil. Naquela uhum, época, o que acontecia? Nós ainda estávamos dentro do contexto dos tipos e exóticos. é, Nós estamos nesse lugar, é, né? E não só eu, como você, como o Fran, e também alguns outros modelos da época, levantávamos essa bandeira sim, da resistência e uhum, desenvolver um trabalho onde nós gostaríamos de estar mostrando algo além desse exotismo. E claro, sim, uhum, falar um pouco dessa afro-brasilidade, né? Que uhum, também fazia parte da cultura brasileira e também fazia sim, parte da moda, da sim, cultura publicitária, enfim. uhum, E foi muito interessante porque logo em seguida, após esse processo todo de trabalho como manequim vivo, como vitrine viva, eu hum, me descubro na dança. Isso foi no anos 2000. anos 2000, Uh, aham, isso. Aí eu participei de uma seleção. Essa seleção foi para o Balé de Arte Negra da UMBS, que na época ele era dirigido pelo Firmino Pitanga, juntamente com a aham, sua auxiliar de direção, que era Yaskara Manzini. conheço o Pitanga, E um querido, isso, ele é maravilhoso, meu mestre, assim. Ele é um uhum, dos baluartes da dança afro em São Paulo. sim, é, E nesse processo seletivo, hum, surgiram 235 pessoas que se candidataram a fazer parte do balé da UMBS. oh, Desses uhum, 235, foram tirados 36. E eu aham, estava entre os 36. E que logo maravilha. depois, após os 36, foram selecionados 18 bailarinos. E eu estava dentro desse grupo. Maravilha, parabéns. Isso. Só que olha só, que coisa interessante. A temática do trabalho da UMES foi que me impulsionou a entrar para esse Hum, universo da dança, porque justamente qual que hum, era o propósito do Balé de Arte Negra da UMES? Era desenvolver um trabalho de cultura e hum, desmistificação negativa com relação às temáticas negras na dança na cidade de São Paulo. sim, E isso me chamou muita atenção, porque até então eu já tinha uma relação com toda essa temática cultural e uhum, religiosa a partir uhum, do candomblé, porque em 1995 eu me iniciei no candomblé. em Então noventa foi e meu primeiro cinco. contato com as danças negras através Hum, do candomblé. uhum, E quando eu me deparei com essa oportunidade, eu falei, gente, eu tenho que entrar dentro desse universo e sim, principalmente entender o que é isso, né? Porque até uhum, então eu estou dentro de um universo religioso, um processo que ele é fechado, uhum, mas que se há um balé
que tem esse propósito, desenvolver um trabalho cultural com a temática negra, por que não estudar, fazer uma imersão nesse processo? E foi o que eu Claro, fiz. por que não estudar? Aham. E foi, assim, maravilhoso, porque o primeiro tema do balé foi justamente trabalhar com contos do Alfredo Godi, e um desses contos era o conto A Fuga do Tio Ajaí, que falava um pouco das questões da resistência dentro do processo escravocrata no Brasil. Ok. E como que foram se formando os quilombos. E dentro desses quilombos, o que nós tínhamos ali? O culto aos ancestrais, o culto às divindades veneráveis, africanas vindas para o Brasil. Então foi muito interessante. E logo em seguida, houve um segundo repertório, e nesse repertório nós estávamos trabalhando com a Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, por volta de 1835, mais ou menos, e nós trouxemos isso para o palco. Então, assim, foi um sucesso absoluto com relação a essas temáticas que levantavam um contexto político para falar a respeito da dança africana e afro-brasileira em São Paulo e também no Brasil. E isso foi se desdobrando em outras atividades também. E foi muito interessante, porque logo em seguida, após um desses repertórios do corpo de baile, eu já tinha um desejo de viajar para o exterior, de trabalhar com companhias internacionais, e eu me coloquei à disposição para estar fazendo parte de alguns processos seletivos para o exterior. Sim. Aí o que acontece? Em mais ou menos 2001, eu sou contratado para trabalhar no Japão, numa casa muito conhecida na época. Ela tinha mais de 25 anos de existência, e essa casa se chamava Samba Pátio, que era um restaurante lounge, que tinha o propósito de fazer esse intercâmbio cultural através da dança. E foi muito interessante, porque quando eu cheguei no Japão, exatamente em Tóquio, o grupo que estava já nessa casa, desenvolvendo um trabalho de dança, eles eram de várias regiões do país. E todos eles traziam consigo a sua cultura local. Então, houve uma troca de saberes entre nós mesmos, juntamente com os coreógrafos de lá, e também com os artistas músicos que faziam toda a trilha sonora do show em si. E isso, eu já tinha tido uma experiência... Foi o primeiro país, perdão. Isso, o Japão foi o primeiro país. Isso, foi o primeiro país que eu viajei. E foi muito interessante justamente porque a experiência que eu havia tido no Balé de Arte Negra da UMES, eu pude utilizá-la dentro do Samba Pátio, juntamente com a equipe de dançarinos que já estavam trabalhando lá. Sim. Então foi, assim, algo muito, digamos assim, significativo, porque... Enriquecedor, né? Sim, e principalmente, Terezinha, além de enriquecedor, ter a consciência que ali não era somente um entretenimento. Era também um trabalho de divulgação, de perpetuação da cultura africana, afro-brasileira e brasileira na Ásia, especificamente nesse país. Então foi algo que me chamou muito a atenção e que principalmente também fez com que eu olhasse para mim mesmo e também percebesse a importância de eu estar ali divulgando a minha cultura e o meu trabalho artístico. Sim. Tal como você faz hoje na Alemanha. Então, veja como muitas vezes me parece que os caminhos eles vão se entrecruzando, justamente porque, enquanto dentro do nosso país nós temos várias questões, vários problemas com relação ao que o corpo negro na diáspora tem a oferecer e a perpetuar, e principalmente preservar a sua memória, e a partir disso a gente se depara com várias problemáticas, uma delas é o racismo e preconceito, a gente vê isso acontecendo ao contrário nos países que nós visitamos a trabalho. Né? Tanto é que eu me recordo que muitas vezes os visitantes dessa casa pediam para conversar conosco, porque eles queriam conhecer um pouco do Brasil e também saber como que era o papel do artista brasileiro. Ou Por seja, muitas e muitas vezes eu fui além... questionado com relação a isso. Sim, perdão. Tinha interesse no artista além do palco. Tinha interesse de conhecer Sim, sim. a pessoa que estava
em cima do palco Isso, fazendo a sua arte, o seu trabalho. Muito bom. isso, isso. E além Interesse disso, também profundo no ser entender como humano. que é. Sim, sim. E querendo Uhum, entender como que era, né, estar representando o seu país numa outra uhum, cultura, sabe? sim, Então, para uhum, mim, foi muito enriquecedor. Foi, assim, algo muito significativo, porque logo depois eu fui a Taiwan, depois de Taiwan eu fui para a Turquia, da Turquia eu fui uau, para o Chipre, hum, e me desencadeou, né, uma sensação, né, e um sentimento nacionalista muito forte. E ao uhum, mesmo tempo também eu tive uma crise existencial de que comecei a me perguntar o que eu hum, queria com a minha arte, o que eu uhum, queria com todo esse trabalho. uhum, Aí eu percebi que eu precisava preencher um pouco de conteúdo, né, de sim, buscar mais conhecimentos, aprofundar uhum, o conhecimento com relação à minha própria prática artística. uhum, Aí eu estava com alguns contratos já mais ou menos organizados, eu cancelei alguns uhum, deles e voltei para o Brasil para estudar. Falei assim, agora é meu momento. Já que eu estou tendo uhum, essas percepções, eu vou sim, respeitar isso, vou voltar para o meu país, vou uhum, estudar. Foi aonde eu entrei para a universidade. Né? Eu aham, peguei, fui para a FPA, para a Faculdade Paulista de Artes, uhum, fiz um estudo, uma imersão nas artes cênicas, e uhum, foi muito engraçado, porque eu achava que, bom, agora então só vou estudar. Imagina, logo no segundo semestre eu já estava trabalhando em exposições de arte, já tinha sido convidado para fazer parte de uma peça teatral, ah, além das que montagens que nós ótimo, tínhamos dentro da universidade. E outro detalhe, uhum, retomei todo o meu trabalho como modelo vivo. Retomei aham, todo o meu trabalho. Retomei aham, todo ele. foi Então, tudo possível, juntar tudo, né? A sim, sim, universidade, os trabalhos que chegaram, isso. Então foi algo assim muito significativo também. Esse foi uhum, um outro momento. sim, E como eu havia tido essa experiência bastante profunda no exterior, hum, eu fiz uma promessa, né, que enquanto eu tivesse vida e saúde, eu iria honrar as danças e as manifestações populares que eu havia lindo, feito parte e principalmente em que uhum, tinham me dado condições de ingressar numa universidade, numa faculdade. aham, E como eu era um dos carros-chefes dos shows, porque eu era um dos destaques do show, uhum, eu peguei e falei, bom, então eu vou investir também nesse trabalho no Carnaval Paulista. E há 20 sim, anos eu sou destaque de chão aqui, onde eu também procuro trabalhar as habilidades manuais, sou eu quem produz os figurinos, faço uma uhum, pesquisa sobre esse personagem que está dentro do samba enredo e vou tecendo aí a minha colcha de Richelieu dentro desse meu contexto, desse meu processo artístico, sabe? sim. Aliás, você está no E ateliê, você está no ateliê, estou eu vendo, estou. que, Isso, que, é que isso lindo esse mesmo. Aqui é meu cenário, que cantinho. lindo, Isso, aqui é o meu cantinho. Aqui é seu meu cantinho cantinho de onde eu faço minhas trabalho, de produção, produções. criação, aham, Isso, aqui é meu cantinho. uhum, Então, eu comecei a pensar todos esses elementos. E uma coisa que me chama muito a atenção, Terezinha, uhum, nesse processo de 20 anos, que uhum, sempre eu sou convidado ou me coloco à disposição nas seleções, justamente sim, com temas que se referem ao negro, uhum, ao índio. uhum, E é interessante por quê? Porque são dois grupos específicos que são resistência no Brasil, sim, estão sendo o tempo todo atacados e uhum, principalmente é, dentro desse processo, o que nós temos? Nós temos aí toda uma legitimação e uma necessidade de perpetuar a memória. sim, E exatamente, quando a gente se depara com essas problemáticas todas, a gente se vê numa necessidade de perpetuar essa memória. sim, Então, por exemplo, tanto eu dentro do meu trabalho como performer, como artista, e você também como performer, como artista e como escritora, a gente tem essa necessidade de registrar e perpetuar essa memória. Então, a sim, nossa prática, ela é muito importante, por quê? Porque ela faz com que seja documentado esse nosso trabalho e, principalmente, a necessidade dele existir, aham, sim, né? com Então, dentro certeza. desse... Se você me permite uma colocação, é muito interessante Claro, para mim, morando fora do Brasil há mais de 12 anos, sim, quanto mais tempo passa, ou seja, cada ano que passa, mais brasileira eu me sinto e mais voltada para as minhas raízes,
Tanto é que eu tenho levado cada vez mais nas minhas performances, nos meus vídeos e na minha escrita, eu tenho levado cada vez mais a minha memória infantil, né? A memória da minha família, tem trabalhado muito com memória, tem trabalhado muito, tem trazido muitos esses temas para a minha arte e a literatura, e a minha literatura de modo geral. É uma necessidade assim que grita dentro de mim. Eu me lembro na formação, no curso de artes que eu fiz aqui durante 4 anos, tive um professor no primeiro semestre que ele falava assim, vai pesquisar nas referências gregas. Eu falei, desculpe, mas eu não vou. Nesse momento, eu não tenho interesse em pesquisa em referências gregas. Eu vou atrás da minha referência africana. É isso que eu quero nesse momento e vou atrás. E foi muito bom, porque ele respeitou, ele entendeu e respeitou o meu desejo e necessidade, sabe? Perdão, Roberto, continue. Não, é perfeita a sua colocação. E outro detalhe, Obrigada. isso que você traz como a sua postura diante a esse estudo, ele justamente demonstra o quanto essa cultura eurocentrada, hegemônica, ela faz parte desse processo de colonização no Brasil que até hoje perdura. Sim. Ainda bem que nós temos, já há mais ou menos 10 anos, 15 anos, ações afirmativas que estão levantando todas essas questões da valorização da cultura africana e afro-brasileira no Brasil. Justamente por quê? Porque essa inquietação sua é uma inquietação minha e também de demais pessoas que têm esse interesse, esse desejo de se voltar para a ancestralidade. Sim. Então, nós somos realmente formadores de opinião a partir de nós mesmos, porque nós estamos falando de nós mesmos. Nós não somos mais objetos de estudo de um outro. E isso faz com que a gente também proponha aos demais, tal como nós somos, que venham a desenvolver esse trabalho, que venham também a buscar a sua ancestralidade e traduzi-la em arte, traduzi-la em linguagens, em modalidades variadas, mas que tenha como temática a cultura negra, a cultura africana, a cultura afro-brasileira. E nós podemos falar por nós mesmos. Com toda certeza. E outro detalhe, nós somos 56% da população brasileira. Sim. Né? Então, isso é algo que devemos considerar, que devemos olhar para isso com muito carinho e principalmente com muita resiliência para isso. E eu costumo brincar que eu falo, nós não estamos mais ocupando o quartinho dos fundos. Nós estamos ocupando a sala da frente. Eu canso de falar sobre isso, sabe? Então, não mais cabe, no século XXI, né, a subjugação com relação ao negro brasileiro e ao que ele se propõe a realizar a partir da sua experiência como pessoa, da sua vivência e principalmente da sua ligação com a ancestralidade. Então isso para mim é algo de mais valioso que eu tenho, acredito e principalmente tenho buscado de maneiras bem específicas, através de estratégias de como eu posso ser também um colaborador, ser alguém que possa contribuir com essa divulgação e também com essa necessidade de se desmistificar todas essas questões e esses resquícios que ficaram. Sim. Né? Então, nós estamos aí dentro desse grupo que busca esse lugar, tanto eu quanto você. Nós estamos dentro desse grupo. É mais um elo que nos une. É mais um elo que nos une. Com toda certeza. Sim. Roberto, você quer falar agora sobre essa exposição que você está participando? Sim. Que a abertura foi dia 8, não é? De outubro agora? Isso. Sexta-feira? Isso mesmo. Quer falar da exposição? Essa exposição, ela se chama Travessias Nômades, que ela reúne vários artistas que trabalham em diferentes eixos. Através da Carol Velasquez, com uma grande equipe, que ela possui
uma empresa que se chama K, Gestão em Arte, Educação e Cultura, propondo, inclusive, trabalhar essas questões da resistência e, principalmente, de como nós, artistas, nos deparamos e nos reinventamos perante a pandemia e ao Covid-19. Então, a maioria dos artistas que estão dentro dessa exposição, eles estão trazendo toda uma produção já de muitos anos também, cada qual a sua maneira, cada qual a sua temática, e trazendo para o momento atual. Só que muitos deles, aliás, muitos de nós, somos também educadores, temos formação acadêmica. Então, toda essa composição para a criação dessa exposição virtual, ela vai justamente dialogar com a produção artística, com o empírico, mas também com a teoria. E isso vai se amalgamando, isso vai se entrelaçando. E a partir disso, a gente propõe uma reflexão através desses trabalhos artísticos, justamente por quê? Porque nós estamos num momento muito delicado no Brasil, onde está havendo uma negação de tudo aquilo que nos é de direito. Arte, cultura, saúde tem sido negado para nós já há muito tempo. Só que agora a coisa ficou numa dimensão muito maior, porque nós estamos dentro de um processo de um retrocesso. É um processo de retrocesso que deslegitima, né, todas as ações que foram realizadas para uma possibilidade de abertura, de equiparação para o povo brasileiro e para as minorias, que são a maioria desse país. Então nós estamos dentro de um momento agora muito delicado. E o site da exposição, desculpe, ele vem justamente colocar essas questões. Ele vem propor essa investigação e também esse grito, né, de urgência, e esse grito de resistência através da união desses artistas, que todos eles, de uma certa maneira, também estão resistindo, também estão, né, buscando formas e maneiras de dialogar com essas novas realidades. Tem a Isabel Pochini, que é minha amiga de infância, de começo da adolescência, que está participando com você na exposição, né? E está com a gente aqui na live, por exemplo. Sim, sim. Olá, querida! Maravilhosa! A gente coloca o site da exposição depois. Eu vou postar o vídeo no meu canal e a gente coloca o site no... A gente coloca o site para chegar no... quando eu postar. Maravilhoso. Já vai Roberto, ser assim, um prazer enorme compartilhar com todos os seus internautas com relação a essa exposição. E visitem, saboreiem esses trabalhos, que são trabalhos lindíssimos, são feitos com muito carinho, são assim, trabalhos que realmente estão levantando questões muito profundas. E outro detalhe, dialogando com o eu de cada artista, de cada estudioso com relação a essas questões que nós estamos vivendo atualmente, sabe? Então, é de grande valia. E nessa exposição, nós estamos realmente compartilhando aquilo que nos é caro, né? A partir desse vontade, desse desejo e dessa perspectiva de compartilhar, né, as inquietações e fazer com que possamos nos manter fortes, resilientes nesse momento e principalmente crédulos do nosso papel na sociedade e também do nosso papel como ser humano aqui, né, nesse AIE, nessa terra. Nessa terra. E, Roberto, eu queria te perguntar do que você está lendo nesse momento. Ah, perdão, eu te cortei. Você quer falar mais sobre a exposição? Não. Vamos continuar. No momento eu estou lendo A Crítica da Razão Negra, que é da Tilly Bembe, que é um filósofo camaronês que eu gosto muito. Gosto demais dele. E também estou lendo o seu livro
seu livro, Teodoro. Ah, Estou lendo o seu livro. tá me lendo Estou meu lendo o livro seu Teodoro livro. também. Bom, hoje é dia das Isso surpresas, também. né? Tem um Pois modelo é. vivo que não sabia, tá lendo meu livro Teodoro. Sim, Que sim, maravilha. justamente por quê? Porque, olha só, nós temos que também nos contaminar, nos alimentar pelos nossos escritores, pelos nossos irmãos, né? Que estão Sim. dialogando com muitas coisas. Então, eu acho que Uhum. isso faz com que a gente também fortaleça a rede. A gente tem que fortalecer essa rede. Sim, Então, o temos que Teodoro também fortalecer está nossa sendo um rede. livro que faz parte da minha cabeceira. Ah, que bom, que legal. Obrigada. Então, fique sabendo que, da mesma maneira que você me admira e que você tem esse olhar muito generoso com relação a mim, eu também tenho com relação a você. Então, nada mais justo do que a gente compartilhar isso, divulgar Sim. e, principalmente, fazer com que isso crie vozes, né? Que Uhum, uhum. possa Sim, ecoar. Né? é. Então, eu acho que isso é algo que nós temos que estar o tempo todo Uhum. trazendo à tona, né? Temos que Sim, fazer com sim. que isso se torne visível. Uhum, Embora haja, né, essa campanha de inviabilização com uhum, relação a nós, artistas negros, dentro da uhum, cultura brasileira, dentro desse uhum, país Brasil, que é uhum, nosso, que a gente ama, que a gente tem o prazer de ser brasileiro, uhum. a gente tem que realmente lutar com relação a essas questões. Então a gente Sim. tem que ter, Todos os dias, né, todos os instantes, todos né? os dias, todos os É, instantes. Então a gente tem que estar sim. muito forte com relação a isso, né? Uhum, é. E eu tenho me saboreado o livro Teodoro, Que juntamente com bom, que delícia a saber crítica da razão disso. negra, e para que A crítica realmente da a razão gente negra, tenha anotei. isso. Esse livro é um livro muito interessante, porque Hum, ele vai falar muito sobre essas questões. E outro detalhe, além de falar dessas questões que a gente está aqui trocando um com o outro, vai falar muito hum, também sobre o papel do artista africano, né? sim. E como o papel do artista africano ele desenvolve uma relação muito forte Uhum, com a sua ancestralidade, fazendo com que ela seja reavivada através da dança. uhum. Sim, Marisa, o Roberto é encantador. Muito obrigado, Marisa. Que prazer Entrou o enorme Fábio, estar que é com um todos escritor vocês. também. O Fábio, que é o escritor, que mora aqui na Alemanha também. Ah, Que Roberto, incrível. Sim. você preparou, pensou em alguma coisa pra gente? Eu sei que você canta, eu sei que você interpreta. Você Sim, pensou em alguma coisa para? sim, pensei. Pensou numa surpresa para nós? Sim, sim, sim. Tem um pouquinho aqui. Eu preparei uma coisinha pra gente Aham. e eu A gente tem uns 20 vou. minutos só. Nós temos Sim, só uns 20 sim, sim. minutos, mas se, Ok. se, se não der, se você tiver tempo, a gente encerra a live e continua, e recomeça, quero dizer, Sim, se for o podemos caso. recomeçar, com toda Vamos certeza, usar, claro. vamos usar esses 20 minutos, mais ou menos, que nós temos, e aí, se não der, Sim, a vamos usar. gente, a gente termina essa e abre uma outra live. Pode ser? Com toda certeza. Porque a gente também, nós temos também que conversar um pouquinho com os nossos internautas. Precisamos também Sim, responder algumas perguntas de eu todos eles, né? sempre falo que eu não consigo ver todas as perguntas, passa muito rápido, eu fico encantada olhando para a pessoa aí. É muito rápido que É passa. verdade. Mas olha só, você sabe que eu também estou me adaptando a essa nova tecnologia e esse novo diálogo pela internet e pelas redes sociais, porque eu sou uma pessoa Aham. muito do contato humano. Uhum. Então, é tudo muito novo para mim. Sim, Mas eu acredito que todos isso também nós. esteja sendo uma experiência maravilhosa para todos nós, né? Sim. Mas vamos lá. Eu acho que a gente vamos abrir a nossa manhã e a nossa tarde, porque Vamos. aqui no Brasil é manhã, na Alemanha é É, tarde. na Então Alemanha vamos abrir um tarde. pouquinho o nosso espaço, o nosso diálogo Sim. com coisas que possam encantar nosso coração. Então eu começo assim, tá? La 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 ya. La 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 ya la la ya la ya la. La 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 ya. La 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 ya la la ya la ya. Pra que chorar? Se há histórias e poesias, pra que chorar?
Se há histórias para contar, pra que chorar? Se há histórias e poesias, pra que chorar? Se há histórias para contar, só me resta contar, cantar, dançar. Só me resta cantar, dançar, contar. Só me resta contar, dançar, cantar. Só me resta contar, dançar, contar. La la ya, la la ya. La 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 ya, la la ya, la ya, la 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 ya. La 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 ya, la la ya, la ya. La 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 ya. La 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 ya, la la ya, la ya, la 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 ya. La 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 ya, la ya. Só me resta contar, dançar, cantar. Só me resta cantar, dançar, cantar. Só me resta cantar, dançar, contar. Só me resta cantar, dançar, cantar. Liberdade. Uau! Liberdade, liberdade. Canto e dança. Corpo que caminha, voz que fala, que canta. Corpo livre que libertou-se das algemas que amarram e limitam o ser. Liberdade, canto e dança. É soltar-se no ar, bailar no ar, no azul transparente do palco iluminado, que ilumina a vida e que dá liberdade ao ser. Liberdade, canto e dança. Mulheres e homens negros que encenam, cantam e dançam a sua vida passada, presente e futura. Sublimação, dança, corpo, prazer, liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, canto e dança. E assim é que a gente vai tecendo o nosso caminho nesse Aie. Esse Aie que nesse exato momento, ele precisa muito de cura. Ele precisa muito de paz. Ele precisa muito de perseverança e de esperança. Sim. Agema wila parada, agema wila parada o, agema wila parada, agema wila parada o, agema wila parada, agema wila parada o. O sanire arawe o sanire arawe o sanha é de mocossum, o sanire o sanha é de mocossum, o sanire o sanire arawe o sanire arawe o sanha é de mocossum, o sanire o sanha é de mocossum, o sanire eu, aça, eu, aça. Que Uau! vós nos traga a cura, nos traga as bênçãos, nos traga a alegria de viver. Que o sonho ocupe nossos corações, o meu, o seu, dos nossos instarnautas de todo o universo, e que a gente possa receber essa dádiva de Ossan, para que a gente consiga alcançar a cura, para que a gente possa ter continuidade na nossa trajetória aqui nesse Aie. Nosso planeta, ele é muito rico. Ele nos oferece tudo o que há de melhor para que a gente possa passar por aqui. Mas, infelizmente, a ganância humana tem feito com que tudo aquilo que nos foi dado com tanta generosidade esteja sendo devastado no momento. Mas eu tenho muita certeza que nós iremos resistir. Isso vai passar. Isso vai ser levado para muito bem longe, né? E que as divindades veneráveis, os nossos ancestrais, aqui nós temos uma relação muito profunda, possa nos acalentar e possam nos proteger com relação a tudo isso, né? Então, eu acredito que tanto eu quanto você, os nossos instarnautas também, e todas as pessoas que têm esse propósito, tal como eu e você temos, a gente tem muito ainda a contribuir para essa sociedade, a gente tem muito ainda a oferecer de bom
porque a arte salva. A arte, ela realmente salva as pessoas. Com certeza. Então, que nós nos mantenhamos fortes, resilientes e, principalmente, crédulos da nossa fé, do nosso caminho e da nossa posição nesse mundo, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que acreditar, a gente tem que realmente ter essa chama acesa dentro de nós, né? E me diga uma coisa, como que tá nossos minutinhos aí? Como que tá nossos minutinhos? Roberto, eu fui tomada por uma profunda emoção. Que lindo! Que delícia, é demais ouvir Sim. você. Ai, muito obrigado. É muito bom ouvir você. Me tocou profundamente, assim. Estou emocionadíssima. Não só você, eu também estou. Olha, Terezinha, uma coisa que eu falo sempre, né? E todos nós, como negros, como pessoas que escolheram trabalhar também, com a arte, né? Pessoas que realmente se propõem a desmistificar toda essa questão negativa, né, que há séculos nos persegue. Nós temos realmente que continuar levantando essa bandeira. Sim. Temos que realmente continuar com isso. É missão, é missão nossa, é missão de alma, é missão. Sim, sim. Missão sabe? A gente faz. Então, com muita habilidade. Sim. Agora tem uma coisa que eu sempre falo, sabe? Que a nossa maior arma é justamente a alegria de viver. Porque tudo que nós fazemos é regado de festa, é regado de alegria, é regado de comemoração. Desde quando a gente nasce, durante todo o nosso período de vida, até quando a gente morre, né? Sim. Até a nossa morte física, ela é motivo de festa. Ela não é motivo de tristeza, né? Então, acho que quando a gente se depara com essa questão filosófica, eu acredito que a gente perceba o quanto é importante ao nosso trabalho nessa terra, nesse lugar, né? Então, a gente tem que se emocionar, sim. A gente tem que se orgulhar, sim. A gente tem que manter essa força interior o tempo todo ativada. A gente não pode deixar essa chama se apagar. Nunca, 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 nunca. A Kyu-san, minha linda, maravilhosa, muito obrigado, Kyu-san, te amo também. Muito axé pra nós, Kyu-san. Essa live está cheia de pessoas que eu amo muito. Tem pelo menos 2 pessoas amigas do comecinho da minha adolescência, que é a Isabel, como eu disse, Isabel Cochini, e Otávio Graná. Sim. São amigos desde os meus 14 anos, sabe? E muitas outras amigas e amigos queridos que a vida foi me trazendo, foi me dando aí no Brasil e aqui. Roberto, acho que a gente tem uns 10 minutos. E queria falar uma coisa, mas a gente pode, de repente, terminar os 10 minutos e fazer mais um pouquinho. Podemos, claro. E abrir outra live e fazer mais um pouquinho. E você falando, eu me lembrei que eu li um dos livros que marcou a minha vida, que eu tenho aqui na minha casa, não sei se está na estante aqui na sala, ou se está na estante do quarto, que chama A Casa da Água, do Antônio Olinto. Esse livro, não sei se você conhece, esse livro, ele fala, são 3 gerações de mulheres que saem de Minas Gerais e vão para Salvador, uma avó, a filha e a neta. Elas saem de Minas Gerais e vão para Salvador esperar um navio para embarcar para a África, para voltar para a África. E aí na África, elas chegam num lugar que tem problema, falta de água, e a avó insiste, vamos furar aqui, né? Vamos fazer um poço e vamos encontrar água. E encontra água e começa a vender água para a cidade inteira e ficam muito bem financeiramente. E esse livro fala assim, na África, quando morre uma pessoa idosa, eles fazem festa, comemoram, festejam com comida, com dança, com bebida, porque entendem que fechou um ciclo bem, porque a pessoa tinha uma certa idade, era idoso. Só ficam tristes quando morre uma pessoa jovem, porque eles entendem
que cortou, que quebrou o ciclo. Mas quando é um idoso, tem essa festa e comemoração, porque cumpriu o ciclo. Eu me lembrei desse livro, Sim. que é um dos que eu mais amo, um dos livros mais importantes da minha vida. E é isso que você fala é uma realidade e é um fato, né? O povo Uhum, africano, eles louvam a longevidade. sim, Viver é uma dádiva, é. né? E Uhum, para os iorubás, principalmente, os iorubás, eles pontuam muito a partir de toda a questão filosófica voltada para Ifá e ao uhum, culto às divindades veneráveis, justamente isso que você acabou de trazer através desse livro. A uhum, longevidade, ela é uma dádiva, né? uhum, uhum, E ela deve ser valorizada. Não se deve sim, cortar o não. caminho. Então, eu, de verdade, assim, eu sempre, nas minhas preces, eu falo que eu tenha uma vida longeva, porque viver é Uhum. muito bom. Viver é E que muito eu cumpro bom, meu é. papel aqui, nesse AIE, para quando eu for para o outro plano, Uhum, eu só leve comigo as memórias boas, né? As coisas sim. que realmente fizeram sentido para mim. A Uhum, Isabel está perguntando aqui a respeito das mudanças do carnaval. Sim, está havendo, Isabel, a mudança. Não vai haver carnaval em fevereiro, devido à pandemia. uhum, Talvez, se houver já a liberação da vacina, será feito um trabalho em julho uhum, e dentro de um outro formato para que o carnaval aconteça. Porém, se acaso isso não acontecer, eu, particularmente, irei continuar com as minhas atividades de produção dos meus figurinos de uhum, carnaval que eu faço todos os anos. uhum, Aí eu farei meu carnaval de uma maneira diferenciada. Eu farei meu carnaval no estúdio fotográfico, uhum, registrando e filmando o meu sim. personagem para celebrar a vida, para Uhum, celebrar, né, mais um ano onde a gente tem essa oportunidade de estar vivo, de estar com uhum, saúde. Eu, graças a Deus, não exato. contraí nenhum vírus. Eu estou conseguindo cumprir com o isolamento social na medida do possível. Uhum, E isso tem me feito muito bem, justamente porque eu estou fazendo uma imersão na minha pesquisa sim. uh, dentro do Instituto de Artes da Unesp. Uhum. Então, eu Para o fiz seu desse momento um mestrado, momento não é? também, e isso do meu mestrado. Então, Uhum, eu fiz esse momento um momento para que eu me dedicasse somente à escrita e reflexão do meu trabalho, que vai ser apresentado no ano que vem. uhum, Então, é, estamos lidando com essas questões todas, estamos lidando com essas limitações, mas sim, também procurando, né, dentro desse processo, alternativas, né, para manter o claro. diálogo, para manter a Uhum, comunicação com as pessoas, uhum, é, desenvolver, né, e fortalecer ainda mais todos os aspectos de sociabilidades, mesmo que uhum, seja via ferramentas tecnológicas. Então, eu sim. acho que isso também nos acalenta o coração, também Uhum, nos deixa um pouquinho mais felizes, uhum, satisfeitos, né? E tendo também força para superar essa fase sim. e esse momento tão delicado da É. pandemia, né? Uhum, Então, eu acredito que isso para nós é o mais importante. uhum. E eu falo que bom que existe a tecnologia que nos ajuda muito mais nesse momento a encurtar distâncias, nos ajuda a mostrar nossos trabalhos, né? Através de vídeos, Sim, através de lives, como nós estamos fazendo nesse instante. E várias pessoas têm feito lives, têm feito cursos, né? Eu sou muito grata sim. a essa possibilidade que a internet nos Eu a mesma oferece coisa. de Sim, estarmos um pouquinho juntos, ainda que sim, sim. esteja depois do oceano. É verdade. Tem mais alguma coisa que você queira nos contar, que você queira dizer? A gente deve ter Bom, uns 5, 6 minutos. ótimo. Bom, uma coisa que eu queria falar, Uhum. que inclusive me veio até agora nessa nossa conversa, né? Hum, Como é importante essa relação da documentação da memória, né? uhum. E como, por exemplo,
ao termos toda essa tradição oral, né, que ela é passada de um para o outro, de boca a boca, nós, como artistas, temos que nos preocupar diariamente em registrar a memória do nosso trabalho, justamente para que ela não caia no esquecimento. Né? E é algo que você tem feito com muita, né, com muita dedicação, e eu a mesma coisa. Né? Aqui, por exemplo, são os portfólios de toda a minha trajetória até os dias de hoje. Eu fiz vários portfólios que com certeza isso são necessários justamente por quê? Porque aqui é uma maneira de documentar todo o nosso trabalho de perpetuação da cultura negra e africana no Brasil e também de compartilhar nossas inquietações com relação a essas questões que nos inquietam, né? Que nos reverberam e que faz com que a gente tenha a necessidade de se expressar. Então, o tempo todo, eu estou trabalhando em cima desses registros biográficos com relação a mim mesmo e ao meu trabalho. Registros extremamente necessários. Sim, né? Então, isso é algo que é muito importante para todos nós. Porque isso Fala daqui nome, esse é a outro prova. Portfólio? Isso, eu tenho vários. Assim, eu tenho vários portfólios que vão contando a minha trajetória. Né? Eu consegui uma forma, uma estratégia de documentar de uma maneira sintética, né? Uma síntese, todos os meus trabalhos que eu já venho realizando há 20 anos. Eu estou em processo ainda, não acabaram. Eu estou fazendo todos eles. Então, cada portfólio é um processo de um trabalho, um processo criativo. E como eu tenho trabalhado muito com vários temas, né? Eu também tenho me dedicado a trabalhar com as questões de gênero também. Né? Então, eu levanto também algumas questões com relação à questão de gênero no Brasil e da objetificação do corpo negro na diáspora. Então, isso é algo que é importante nós realizarmos. Por quê? É uma forma também de legitimarmos, né, esse nosso trabalho. Então, e isso vai ser perpetuado, né? Eu estou, assim, muito, digamos assim, desejoso de realizar e de concretizar vários projetos futuros, né? Onde eu poderia compartilhar todo esse material colhido, porque até então é a produção independente, a produção que ela é custeada por mim, e... travou? Desenvolver todo esse trabalho com relação ao registro desse material. Produção que não é barata, né, não é barato produzir sozinho, né? É a produção artística, bancar. Sabe? Então, coisa que é necessário ser feito, né? É muito necessário. Então, eu tenho procurado, de uma certa maneira, fazer esses registros, registrá-los tanto na parte escrita quanto na parte também visual, para que a gente possa ter condições de perpetuar esse trabalho, né? De divulgá-lo. Então, nada mais justo e mais coerente que esse olhar voltado para o registro. E é para aqueles que virão amanhã, para que possam conhecer, né? Para que possam conhecer. Com toda certeza. Que no século XXI teve o Roberto Santos fazendo arte, por exemplo. É verdade. E teve também a Terezinha Malaquias, fazendo arte, escrevendo e deixando a sua memória registrada em páginas singelas de papel. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso é muito bom e necessário, muito importante. Com toda certeza. Nossa, que delícia ter você aqui nessa live, nessa tarde. Muito